Bom dia, gente. Tudo bom? 9h15. Lista de chamada aí no chat para vocês preencherem, tá bom? Lembrem de preencher. Espero que tenham passado bem o final de semana. Hoje, então, a ideia é a gente caminhar para a parte final do nosso conteúdo desse segundo bimestre, que é falar sobre inequações do primeiro grau e o estudo do sinal de função afim. A gente faz as duas de forma simultânea. Antes eu vou retomar um pouquinho do finalzinho da última aula, que eu estava falando sobre uma equação do primeiro grau, tá bom? Embora a gente estude isso no oitavo e no nono ano, acho que talvez também no sétimo ano do ensino fundamental, e eu tenho comentado um pouco sobre o zero da função afim, quando a gente falou do gráfico, tá? Eu vou começar por aqui, a gente fala então sobre zero de função afim, e ver se eu acho algum exemplo interessante no livro, alguma coisa desse tipo, a gente poder resolver algum problema, tá bom? Deixa então, eu vou começar por um problema, então assim, vou até pegar um problema aqui aleatório, na página 86, o problema 30, ok? Então, o problema 30 é o nosso início da aula de hoje, onde a gente vai falar primeiro sobre equação do primeiro grau, tá bom? Bom, o que é uma equação do primeiro grau, retomando da aula passada, tá bom? O finalzinho da aula passada. É uma equação da forma ax mais b igual a zero, ok? Com esse a diferente de zero. Observação aqui que a e b são números reais, ok? E o a diferente de zero. Isso tem a ver, por exemplo, quando a gente está falando de função afim, com achar o zero da função afim, ok? A gente sabe, por exemplo, resolver esse problema, né? Como é que eu posso resolver, de modo geral, uma equação do primeiro grau? Se a gente pensar isso sendo uma balança, né? Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para garantir que os pesos não se alterem, né? Então, por exemplo, se eu quero achar o valor de x, a primeira coisa que eu vou fazer é remover esse b, que não está acompanhando o x. Se eu removo o b de um lado, então eu removi b do lado. Para não estragar a balança, eu vou fazer o quê? Vou remover b do outro lado, ok? Então, b menos b dá zero, então eu fico com ax igual a zero menos b, que é menos b. Se eu quero achar o valor de x, então basta dividir por a. Por isso é que é importante o a ser diferente de zero, a gente não pode dividir por zero. Se eu divido a por a, isto é 1, fica então 1x, ou somente x, igual a menos b dividido por a. Isso é exatamente o zero da função afim, né? Se a gente pensar, se eu pensar na função afim associada, né? Qual é a função afim? É f de x igual a x mais b. Nós aprendemos que menos b sobre a é o zero dessa função afim, ou seja, é o valor de x que faz com que essa continha dê zero. Então, é a solução para a nossa equação do primeiro grau, ok? E uma coisa interessante é que a equação do primeiro grau tem uma raiz. Nós vamos ver que equações do segundo grau possuem duas raízes, tá bom? Lá no terceiro ano, quando vocês chegarem, a gente vai aprender, então, que, por exemplo, uma equação do terceiro grau tem 3 raízes, uma equação do quarto grau tem 4 raízes, de modo geral, uma equação de grau n tem n raízes, mesmo que você tenha que contar algumas mais de uma vez. A gente chama isso de multiplicidade, mas, bom, isso aí será conteúdo lá do terceiro ano, tá bom? Então, o problema, como eu falei, é da página 86, é o número 30, tá? Então, assim, qual é o zero da função afim, cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos 2 e 5, menos 1 e 6. Ainda, como eu tenho o livro do professor, ainda vem a resposta, né? 17, o zero da função afim, tá?
Mas como a gente pode resolver esse problema? Eu vou fazer, então, melhor. Eu vou pôr uma página nova aqui e vou pôr ela quadriculada para eu poder fazer o desenho desse gráfico. E a gente não precisa fazer o desenho para resolver esse problema, tá bom? Mas ajuda, principalmente vocês que estão aprendendo, a compreender a solução, tá? Então, tá aqui o problema está enunciado, então a gente vai atrás da solução dele. O que eu vou fazer, então, como eu falei, não precisar, mas eu vou fazer, é montar o gráfico dessa reta, ok? Então, assim, vou pôr um eixo X, um eixo Y aqui. Então, por exemplo, o eixo X. Vou precisar do menos 1 no Y, então, no X, perdão, então vou vir um pouquinho mais de baixo. Ok, então eu tenho um eixo X, um eixo Y. Então, vou escrever X, Y. Tenho a origem, ok? Os pontos são, digamos, eu vou chamar de A o ponto 2 e 5. Então, o X é 2 e o Y é 5. Então, vou contar de 2 em 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, o ponto que tem coordenadas 2 e 5 é esse aqui, ó, que a gente chamou de A. Tá lá o Azinho. Ok, então marquei o ponto A. Aqui é o 5, né? Então o ponto A tá aqui. O ponto B tem coordenada, então vou chamar de B, tá bom? Sei lá, vou pôr de vermelho aqui. Ponto B tem coordenadas menos 1 e 6. Então, menos 1, se aqui, lembra, se eu tenho então 1, 2, menos 1 tá para cá, então menos 1 tá aqui. Eu tô contando cada 2 quadradinhos uma unidade. E 6, já que 5 é aqui, então 6 é aqui em cima, né? Ok? 6 aqui em cima. Então, de novo, vou pontilhar para ficar melhor para a gente lembrar. Ó, marquei o ponto. Opa, perdão, não veio a reta. Tá aqui o ponto B marcadinho pra gente. Ponto B. Tem coordenadas, então, menos 1 e 6. E a gente quer a reta que passa, então, a reta que passa, eu vou pôr ela de vermelho, que passa pelos pontos A e B. Então, assim, eu tenho o ponto A e B. Tá vendo que, pelo nosso desenho aqui, nem vai mostrar onde ela corta no eixo X, tá bom? Mas dá para ter uma ideia de quem é essa reta, né? Temos aqui, então, a reta que passa pelos pontos A e B. Fingindo que tá bem bonitinho, tá? Ok? Então, essa é a reta. O exercício não pede, mas... Então, a gente vai achar a equação dessa reta. E ele quer saber só o zero, tá bom? A gente poderia... como eu sei que é uma reta, então eu sei que o gráfico... A função é algo desse tipo. AX mais B. Nós vamos descobrir o A e o B. E a pergunta é, em algum momento essa reta encostar no eixo X em algum ponto aqui, né? Então, é resolver a equação AX mais B igual a zero. A gente tem que descobrir o A e o B, ok? Como que eu posso descobrir o A e o B? Bom, você pode, eu vou armar aqui de duas maneiras, mas eu vou resolver de uma delas só, tá bom? Então, você pode lembrar o seguinte, você pode lembrar que o coeficiente A, gente, ele é a diferença entre y dividido pela diferença entre x. Então, por exemplo, eu faço y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A, ok? Ou você pode armar o seu sisteminha de equações, não tem problema. Você sabe o seguinte, olha, é uma reta. Quando o x é 2, o y é 5. Então, eu sei assim, se o x é 2, o y é 5. E se o x é menos 1, o y vale 6. Então, se eu monto esse sisteminha, eu fico da seguinte forma, olha. Então, y, que é 5, igual a x, então, 2a mais b. Y, que é 6, ax, né? Então, o x é menos 1, então, menos a mais b. Você resolve esse sistema e descobre o a e o b. Fica a seu critério, tá bom? Ou você pode usar sim, eu gosto de usar sim, mas as duas soluções levam ao mesmo lugar, tá bom? Como eu falei, então, eu vou fazer por essa aqui. Então, puxando a setinha para cá. Y de B. Então, o Y de B vale 6, né, gente? Tá aqui no desenho. Você nem precisa olhar lá mais, mas vale 6. Então, 6 menos o Y de A, que é 5. Então, 6 menos 5. Dividido por
x de B menos x de A. Então, o x de B vale menos 1. E o x de A vale 2. Ok? X de B menos x de A. Professor, Pois não. existe alguma explicação matemática por que essa fórmula em específico consegue explicar o A? Sim, nós falamos nas aulas anteriores. Hum, Nós falamos, essa inclinação, esse A. Então, assim, precisa voltar aqui um pouquinho. É bom rever os vídeos aí, viu? Mas a gente assim, falou assim que eu a gente revi. falou, esse A, ele é a tangente desse ângulo, certo? O A é a tangente desse ângulo. E a tangente, então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto é diferença entre y e diferença entre o x. Tá aqui, ó. Ok? Tá na aula anterior aí, tá? Exatamente na aula passada. Ok? Beleza. Mas a gente definiu aqui atrás, se você voltar mais um pouquinho, o A, aqui, ó, f de x1 menos f de x2, x1 menos x2, ou seja, y1 menos y2, x1 menos x2. Lá eu tô chamando de A e B, mas é a mesma coisa, ok? Tá aqui, ó, chamado de taxa de variação. Isso tá quando a gente iniciou, na aula 3 do segundo bimestre, quando a gente fala de função afim, ok? Beleza? Beleza. Então, deixa eu descer tudo aqui e voltar lá. Observa o seguinte, a inclinação da nossa reta ela é decrescente, então o A tem que ser negativo. Faz sentido o que vai acontecer aqui, né? Porque a gente tem 6 menos 5 é 1, e embaixo menos 1 menos 2 é menos 3, né? Então 1 dividido por menos 3 é um número negativo, né? Menos 1/3 o nosso coeficiente, ok? Se vocês resolverem por aqui, vocês vão ter que chegar na mesma conclusão. Não tem como a gente chegar em resultado diferente, tá bom? A não ser que a gente erre alguma conta. Então A vale menos 1/3. Como que eu vou achar, então, o B, né? Então, eu sei o seguinte, olha, minha função é menos x sobre 3, né? Menos 1/3 mais B. E você escolhe qualquer um deles, olha só. Se o x for 2, o y tem que ser 5. Ou se o x for menos 1, o y tem que ser 6. Então, por exemplo, eu vou pôr o 2, tá? Vou pôr o 2 aqui para não usar o primeiro. Então, né, tá até anotado aqui, ó. Se o x é 2, o y é 5, né? Então, se eu fizer isso, ó, x igual a 2 implica y igual a 5. Então, eu tenho o seguinte, 5 é igual a menos 2 sobre 3 mais b. Então, quem é o b? Eu só passar esse menos 2/3 para o lado de lá. É 5 mais 2/3. 5 dividido por 3, então assim, 15 por 3 é 5, né? Mais 2/3. Então, b dá 17/3. Ok? Então, só mudar a página. Agora, eu não preciso mais dela quadriculadinha, tá bom? Deixa lá atrás que era para o nosso gráfico. Então, quem é a nossa função afim? A nossa função afim ela é a seguinte, olha. Menos x sobre 3 mais 17/3. Ok? Você pode deixar assim se quiser, ou pode escrever assim também, não há problema nenhum. Menos x mais 17 sobre 3. Os dois estão com o mesmo denominador. Dá na mesma, tá bom? Vou deixar assim que eu acho mais bonitinho. E o nosso problema é resolver a equação. Então, achar o zero da função, ou seja, nossa pergunta é qual é o x para que o y seja zero? Né? Então, a pergunta é como resolver isso? Claro, você pode sempre decorar tudo que você quiser aqui, não faz mal não, tá? Pegar o menos b e dividir por a. Eu prefiro resolver na mão mesmo, tá bom? Eu acho que quanto menos a gente precisar decorar, mais a gente entender, melhor é. Então, se menos x mais 17 sobre 3 é zero, então se eu multiplico por 3, menos x mais 17 é zero. Então, o x tem que ser 17, ok? Ah, professor, se eu quisesse usar menos b sobre a, como é que ia ficar? Então, assim, vou pôr de observação aqui, né? Aqui a gente resolveu, tá? Vou pôr de observação. Então, o x ia ser menos b sobre a. Quanto vale o b? Então, aí ó, você olha aqui, ó, o b é 17/3. Então, menos 17/3. Dividido pelo a. O a vale quanto? Menos 1/3. Nós aprendemos, ó, divisão de fração. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aí você tem, ó, 3 multiplicando em cima e embaixo. Menos vezes menos, regra de sinal é mais. 17 vezes 1,
17 também, tá bom? Então, em todo caso, você chega na mesma resposta, tá bom? Ok? Então, isso é um exemplinho sobre como resolver equações do primeiro grau. Eu imagino que vocês tenham visto, ok? Isso, porque não foi só no nono ano, isso não é uma matéria exclusiva do nono ano, então, assim, mesmo o ano passado sendo um ano de pandemia, possivelmente no sétimo e no oitavo ano, então, a gente não estava em pandemia, conseguimos ver coisas desse tipo, tá bom? Vocês devem ter visto em algum momento. O nosso objetivo, então, passando para uma coisa que talvez a gente não tenha aprendido a estudar ainda, é resolver, então, inequações do primeiro grau. Do primeiro grau. E eu vou colocar aqui porque o livro faz separado, mas é bom a gente fazer tudo junto. E o estudo do sinal de uma função afim. Ficou feio, então assim, vou melhorar. Inequações do primeiro grau, barra, estudo do sinal de uma função afim. Agora melhorou. Ok? Então, o nosso objetivo é saber, determinar quando que determinada função, ou quais são os números que fazem com que determinada função do primeiro grau fique positiva ou negativa. E você pode pensar isso num problema prático, tá bom? Por exemplo, o livro tem lá de vocês na página 85, ele dá esse problema, eu vou printar de lá pra gente, tá? E a gente vai ver como é que faz sentido tentar falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu só printar, tá lá no finalzinho da página 85. Fala o seguinte, ó, um comerciante gastou 300 na compra de um lote de maçãs. Cada maçã será vendida a 2. E ele precisa determinar quantas maçãs ele tem que vender, né, a quantidade mínima, para ter pelo menos um lucro no final da venda, ok? Então, o nosso problema passa a ser o seguinte, né? O resultado é uma função que depende do número de maçãs vendidas, aí o livro chamou de x, ok? E o que determina essa função é isso aqui, 2x menos 300. E o que ele quer saber, então? Ele quer ficar no lucro, ele quer saber o número, né, mínimo de maçãs que ele tem que vender para não sair no prejuízo, ou seja, ele quer resolver quando que essa função é positiva, ok? Ou, então, resolver 2x menos 300 igual a zero, maior que zero, tá bom? Então, a observação né, como é que construiu essa funçãozinha, às vezes o livro não fala, mas é o seguinte, olha só. Então, você comprou se ele vender uma maçã, ele vai vender a R$2, certo? Né, porque ele falou que cada maçã é uma coisa hipotética, tá bom? É claro que se isso fosse de verdade, ninguém paga R$2 numa única maçã, senão fica muito caro, né? A gente compra, inclusive, por quilo, né? Mas, por exemplo, se ele vender 2 maçãs, ele arrecada 4. Se ele vender 3 maçãs, ele arrecada 6. 4 maçãs, ele arrecada 8. E agora parece claro para a gente que está multiplicando, certo? Então, se ele vender X maçãs, ele vai arrecadar 2x. A função que vai determinar o lucro, né? Então, a função que vai determinar o lucro, como o exercício chamou de f, eu vou manter o f. É o preço de venda menos o custo. Ok? Então, isso é concebível para a gente entender, certo? Eu vendo 2x, mas eu já parti de um custo de R$300, certo? Então, é por isso que foi montado daquele jeito. E o nosso problema, então, é entender quando que essa massa, né, quando que ele vai ter lucro, certo? Quando que essa função ele vai ter algum retorno, ok? Então, o nosso problema é resolver isso aqui. Coisas como essa, maior, então assim, apareceu algo diferente de zero, certo? Eu não tenho a igualdade, eu tenho uma inequação, uma não igualdade. Então, no sentido de negar equação de igualdade, ok? Então, é uma não equação, tá bom?
Como que a gente vai poder, então, primeiro, então, o que eu vou fazer para vocês é definir o que é uma equação, uma inequação. Depois a gente entende como resolver isso aqui, tá bom? A gente aprende uma maneira de como resolver isso, tá? E a gente pode fazer ou resolvendo direto a inequação ou fazendo um estudo do sinal de funções afins, que é pra gente o mais eu prefiro, tá bom? Essas coisinhas de regra de sinal, se o A é negativo, então inverte o sinal da desigualdade, fica tudo muito claro pra gente quando a gente tá falando da inequação, tá bom? Primeiro, então, a nossa primeira pergunta, o que é uma inequação, né? Então, o que é uma inequação do primeiro grau, tá bom? Uma equação é tudo que envolve uma igualdade, né? Então, uma inequação são situações desse tipo. AX mais B. Agora, eu não quero que seja mais igual a zero. Então, pode ser maior do que zero. É o nosso caso aqui, né? Nosso problema é uma função maior do que zero, ok? Mas poderia ser maior ou igual a zero, menor do que zero, menor ou igual a zero, ou ainda diferente de zero, ok? Essa diferente de zero não tem muita emoção, por quê? Porque se eu sei resolver a equação, se eu sei quando ela é zero, então o diferente de zero é tudo que não é do zero, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse resolver esta inequação aqui, né? Se eu boto aqui, ó, inequação diferente de zero, por que os exercícios não trazem, os livros não trazem exercício assim? Olha, professor, ela vai ser diferente de zero toda vez que o x for diferente de 17. Por quê? Porque quando ele é 17 é zero, né? E se não é o 17, então sempre é diferente de zero. Então, em geral, esse tipo aqui é, não é estudado, tá bom? Mas, assim, só para efeito formal, é uma inequação também, tá bom? Então, aqui A e B são números reais e o A diferente de zero, tá bom? O que é o estudo do sinal de uma função afim para a gente entender aí como que essas coisas se misturam? O estudo do sinal de uma função afim é você falar para mim, olha, quais são os valores de x que fazem com que essa função fique positiva? Ou que fazem que ela fique negativa? Ou maiores ou iguais a zero? Ou menores ou iguais a zero? Mas tudo isso, então, está associado com resolver uma inequação do primeiro grau, tá bom? Então, quando a gente está falando de inequação do primeiro grau, a gente também está falando do estudo do sinal de uma função afim. Eu, particularmente, então, assim, eu vou resolver com vocês esse exemplo aqui. Vamos falar pelo estudo do sinal. Depois a gente fala, ó, como que você poderia resolver só na inequação na mão. Aí fica a seu critério, tá bom? Então, vamos resolver a solução lá do problema antes de falar sobre essas inequações e tudo mais, tá bom? A solução do problema é o seguinte, olha. Nossa situação, nós temos a função 2x menos 300. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero, né, a pergunta é aqui para a gente, x representa maçã, né? Qual é o número mínimo de maçãs que eu tenho que vender para que a função seja, né, positiva, ou seja, para você ter algum lucro, ok? Deixa então eu montar aqui um eixo x, um eixo y. Aqui eu vou fazer em escala aproximada, gente, até porque tem um 300 ali, senão fica muito bagunçado, tá bom? Então, cada barrinha dessa aqui eu vou contar, sei lá, de 100 em 100 pra gente, senão fica impossível colocar 300 quadradinhos aqui, né? Aqui no eixo X eu posso fazer outra coisa, não há problema. Eu preciso... deixa eu pôr aquele quadriculadinho. Só vou pôr pra ficar perfeitinho, mas assim, eu vou contar de 100 em 100, tá bom? Então pronto, acho que fica melhor assim, até para marcar o eixo X e o eixo Y. Então, 100, 200, 300. Eu vou contar mais. Dois aqui ficou pouco, né? 1, 2, 3, 4, 100. 1, 2, 3, 4, 100. 1, 2, 3, 4, 100. Então, 100, 200, 300. 1, 2, 3, 4, 100. 200. 300. Só que no caso negativo, né?
Olha, então, o que que a gente tem aqui? Quero montar o gráfico, eu preciso de algumas coisas, né? Então, alguns elementos. A gente aprendeu que como o gráfico de funções afins são retas, basta a gente escolher dois pontos que resolve. Um deles é sempre o emocionante x igual a zero. Olha, se eu ponho x igual a zero, o y vai dar quanto? Menos 300, dá o valorzinho lá de b, ok? Então, se o x é zero, o y é menos 300, tá aqui, ó. Marquei aqui, um dos pontos, certo? Sei lá, o ponto A. Nós sabemos que o ponto A, que tem coordenadas 0 e menos 300, pertence ao gráfico da função. Qual é o outro que a gente escolhe? O outro que a gente escolhe é o zero da função, o menos b sobre a. Então, menos 300 sobre o a, 2. Então, eu fico com 300 por 2, 150, certo? Então, eu sei o seguinte, o ponto B, se o x for 150, o y é zero, né? Se eu coloco aqui 2 vezes 150 e 300, 300 menos 300 é zero. Vou marcar da mesma maneira aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 100. 1, 2, 3, 4, 200. Então, aqui no meio, 150, tá bom? Esse é o ponto onde a função se anula, ok? Então, eu já escrevo 150 aí. É que eu vou passar a retinha primeiro. Então, eu vou pôr essa reta de verde, tá? O gráfico da nossa função é a reta que passa, então, faz isso. Ok? Olha, a reta faz isso. Aqui, então, é o número 150. Ok? Ela continua aqui para baixo, é importante a gente lembrar isso, tá? Não para nunca, tá? É porque eu consigo aqui fazer sempre esboços de segmentos de reta, nunca de uma reta inteira. Vou ampliar um pouquinho, tirar um pouco do zoom para a gente enxergar a reta. Tá lá a retinha. Temos o eixo X, o eixo Y. E agora acho que fica muito claro a gente entender, né? As coisas aqui. Ó, o eixo X significa para gente o número de maçãs vendidas. Enquanto o eixo Y significa para gente o quanto você está tendo de lucro. Fica claro para gente que no 150 você não tem lucro nenhum, saindo 0 a 0. Mas tudo que a gente vender a mais do que 150 maçãs vai permitir algum lucro. Tá vendo que a função está na parte positiva do eixo Y? Para cá sempre tem algum lucro. Então, tudo que é acima de 150 está permitindo que a função fique positiva. Agora eu vou pôr de vermelho para isso ficar claro para a gente. Tudo que for abaixo de 150 está na parte negativa do eixo Y, ou seja, na parte negativa do seu lucro. Então, é negativo. Então, para resolver o nosso problema, né, a pergunta é qual era o número, né? Como cada maçã será vendida 2, ele quer saber quantas maçãs ele tem que vender para que tenha lucro no final da venda. Ele tem que vender mais do que 150 maçãs, certo? E aí, claro, isso aqui você vai ter um limite, porque assim, ele não vai poder vender mais maçãs do que ele comprou, mas ele tem que vender pelo menos 150 maçãs, ok? Então, a nossa resposta para o problema é o seguinte, olha, ele tem que vender, né, se X é o número de maçã, ele tem que vender pelo menos 150 maçãs, né? X tem que ser maior que 150, né? Ou seja, deve vender pelo menos não, mais de 150, porque se ele vende 150, ele ia sair no 0 a 0, certo? Então, mais de 150 maçãs para ter algum lucro, ok? Se eu quiser saber para vocês, então assim, vamos incrementar a nossa pergunta, certo? O nosso problema, porque aqui a gente está estudando, não é só resolver o problema. Quantas maçãs ele deveria vender para ficar no 0 a 0, ou seja, não ganhar nada, né? Então, se ele vende 150 maçãs, o lucro é zero, ok? Então, não teria lucro nem prejuízo. Barra prejuízo. E se ele vender menos do que 150 maçãs? Então, tem prejuízo. Ok? O que a gente acabou de fazer, gente, foi resolver uma inequação, mas também resolvemos um estudo do sinal da função afim. Ok? Então, olha só,
eu dei assim, dei a solução 1 para o nosso problema, ok? A solução 1 para o nosso problema. Essa solução ela pode ser feita no estudo do sinal de maneira mais rápida aqui para gente. Aí eu vou mostrar aqui um dispositivo prático para vocês. Depois a gente resolve a equação na mão, tá bom? Mas a gente já achou a resposta. Olha, pelo menos 150 ele tem que vender, né? Pelo menos não, mais de 150, né? Ok? O que é o dispositivo prático? Então, assim, vou montar de novo. Olha, eu tenho aqui, o nosso problema era 2x menos 300, ok? E a gente quer saber quando que, a pergunta, né? Quando que isso aqui fica positivo, né? O que você precisa fazer? Você identifica o A na sua função. Opa, o A é 2, 2 é positivo, então a nossa função ela é crescente, é algo desse tipo, ok? Qual é o zero dessa função? A gente resolveu, o zero dessa função é 150. Então você monta o eixo X, ok? Porque só vai importar aqui para a gente mesmo o eixo X, o número de maçãs vendidas. Monta o eixo X, monta a inclinação no sentido da sua... que você identificou aqui, olha, a inclinação era crescente. Se fosse decrescente, você ia fazer como? Ia fazer assim, ao contrário, tá bom? E marca o zero da função. Marcou o zero da função. Não quer apagar ali. Agora apagou demais, peraí. Marquei então de novo a inclinação. Agora sim. Marco o zero da função. É o número 150. É numa escala aproximada. Aí você lembra, ó, acima do eixo X a função é positiva. Abaixo ela é negativa. Você quer ter o quê? Lucro. Então você quer tudo que está na parte, vou pôr de, sei lá, vou pôr de verde aqui para ajudar a gente a lembrar. Tudo que está na parte que torna a função positiva. Então, pronto, de novo, qual é a sua resposta? Sua resposta seria, então, x maior que 150. Ok? Aqui no caso é maçãs, né? Porque o nosso problema é de maçã. Ah, professor, se não fosse maçã, fosse um problema matemático qualquer, né? Assim, eu não estou falando de maçã, quero resolver essa inequação. Você ia escrever a resposta bonitinho, olha só. Qual é o seu conjunto de solução? Olha, são os números reais, tais que eles são maiores que 150. Ok? Ou você poderia escrever como intervalinho, todos maiores que 150. Ok? Tá resolvido o problema, tá bom? Resolveu o problema. Deixa então eu pôr uma observação dentro dessa solução, tá bom? Uma observação dentro dessa solução. Ah, professor, se o problema fosse o seguinte, 2x menos 300 menor ou igual a zero, né? Menor ou igual a zero. Como é que eu ia resolver esse problema? De novo, gente, a solução está aqui, ó. Você olha para cá e enxerga a sua solução. Claro, aqui como eu estou fazendo a primeira vez, eu vou montar com calma para vocês enxergarem. Mas então tem aqui, olha, o eixo X, eu montei o eixo X. Como é que é a inclinação? Opa, a inclinação é para cima, então monta a inclinação para cima. Onde que é o zero da função? O zero é o 150. Tá aqui, 150 marquei. Agora eu quero que seja o quê? A função menor ou igual a zero. Então lembra, acima é mais, abaixo é menos. Menor do que negativo, então tem que ser menor que 150. Mas pode ser zero? Pode, então eu fecho a bolinha. Então pronto. Como é que ia ficar a solução nesse caso? Menor ou igual a zero? E se a sua resposta, né? Olha, então, o x tem que ser menor ou igual a 150. Aí, num problema matemático, você não escreve só assim, você põe a solução completinha, bonita, né? Lá atrás a gente estava falando sobre maçã, aqui eu estou explicando o conteúdo, né? Olha, a solução, quem são? São os números reais, que são menores ou iguais a 150. Você pode escrever assim, ou pode falar todos menores ou iguais a 150. Então, pronto, está escrito os menores ou iguais a 150. Tá bom? E aí você pode pensar em qualquer combinação. Ah, poderia ser os maiores ou iguais a zero. Ah, professor, se fosse maior ou igual a zero, o que eu ia fazer? Eu ia pintar a bolinha. O intervalo entre. Ok? Então, se eu pintasse a bolinha aqui, ia ficar maior ou igual. Aqui, em vez de ser um parênteses, ficava um colchete. Ok? Então, assim, tá gravado. Depois podem ver. Eu vou apagar, senão fica, a solução não fica completa, né? Não fica correta, inclusive. Deixa eu melhorar esse parênteses, ficou parecendo até um colchete, tão feio que tava. Pronto. Ok? Mas então a gente consegue resolver. Aqui eu apaguei demais. Então, 150 de azul. Colchete, tá bom? Então, a gente resolveu de uma maneira montando o gráfico. Aqui pelo dispositivo prático, tá bom? Você consegue resolver inequações e também o estudo do sinal por meio do dispositivo prático. A terceira solução, gente, é o seguinte, olha.
é resolver propriamente, pegar essa equação na mão, 2x menos 150, maior do que zero, que era o nosso problema, certo? O nosso problema lá original da maçã. Então, se 2x menos 150 é maior que zero, a ideia é da balança. Você faz o quê? Olha, eu quero saber quem o x tem que ser maior. Então, para não estragar a igualdade, eu faço o quê? Olha, eu somo 150 de um lado, então eu tinha maior do que zero. Se eu botei 150 do outro lado, as coisas permanecem, certo? A vantagem é que aqui, então, 150 somando e subtraindo se anula, então fica 2x maior que 150. Então, se o dobro de x é maior que 150, o x, então, tem que ser maior do que a metade disso. Opa, 150 não, né? Eu tava pensando que 150 na cabeça. Perdão, aqui é 300, né? 150 era a resposta, né? Ninguém nem deu um gritinho aí pra mim. Então, deixa eu só corrigir aqui, era 300, perdão. Então, para sumir com 300, agora sim, eu preciso somar 300 de um lado e 300 do outro, né? Então, não 150, mas sim 300, né? Então, eu fiz o quê? Somei, vou pôr de vermelho igual eu tinha feito antes, somamos 300 à esquerda, somamos 300 à direita. Agora sim, 300 subtraindo com 300 somando dá zero. 0 mais 300 é 300. Então, se o dobro do que eu quero é maior do que 300, então o que a gente quer tem que ser maior do que a metade, tem que ser maior que 150, ok? A gente resolver a inequação na mão, tá? Resolvida ela na mão, tá bom? Deixa eu pôr um outro exemplo, agora eu vou pôr com coeficiente negativo, porque com negativo as coisas invertem, tá bom? Mas assim, se o A é positivo, eu vou fazer um resumo aqui quando... Vou resolver uma inequação negativa na mão, um segundo exemplo, aí eu faço o resuminho para vocês, que essa é a parte do estudo do sinal e de inequação de maneira junta, tá bom? Então assim, ó, exemplo, então estude o sinal da função afim, sei lá, f de x menos 2x mais 4, ok? Observe agora, então, eu não estou falando de resolver uma equação, não estou falando nem me falar quando é negativo, quando é positivo, só quero que a gente faça o estudo do sinal. Então, para fazer o estudo do sinal, então, eu vou montar primeiro o gráfico, tá bom? Depois a gente faz só o dispositivo prático. E aí a gente dá a resposta, tá bom? Mas então, fazendo aqui o gráfico, para fazer o gráfico dessa função, eu vou precisar de dois pontos. O x igual a zero. Então, quem vai ser o y? Menos 2 vezes 0 mais 4. É 4. Então, a gente tem um ponto onde essa função pertence. Olha, 0 e 4. O outro é o zero da função, menos b sobre a. Menos 4 sobre menos 2. X igual a 2. Quanto vai ser o y? Só para verificar aí que vai dar zero. Menos 2 vezes 2 mais 4. Menos 4 mais 4. Zerou. Então, nós temos o outro ponto. Olha, que é 2 e 0. Ok? Então, vamos montar o eixo x, o eixo y. Nós temos os dois pontos que são suficientes para montar o gráfico da nossa função. Tá aqui, ó. Eixo x, eixo y, bonitinho. X, y. Opa, quando o x é 0, o y é 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Marquei o ponto A. Ok? Vou escrever, sei lá, escrever 4 aqui embaixo. Depois eu escrevo A aqui em cima, na hora que eu botar a retinha. Tá bom? Quando o x é 2, então 1, 2. O y é 0. Então, vou pôr o 2, escrever 2 aqui, o y é 0. Vou pôr, sei lá, o gráfico da nossa função de vermelho, tá? Então, aqui, ó. O gráfico é algo desse tipo. O esboço do gráfico, tá bom? Então, nós temos a retinha que descreve o gráfico da função menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4, tá bom? Pergunta, né? Onde a função é positiva? Bom, a função é positiva onde o eixo y é positivo. Olha, nesse pedacinho aqui. Ok? Então, a função é positiva para trás de 2. Onde que a função é negativa? Olha, onde o eixo y é negativo.
Então, para os valores maiores do que 2, ok? Então, o que é fazer o estudo do sinal? É dizer onde que a função é positiva, onde é negativa e onde ela se anula, tá? Isso é o estudo do sinal da função. Olha, então, o estudo do sinal da função fica descrito da seguinte maneira, olha, a função é positiva, só olhar para o gráfico, quando o x, né, vou manter até o padrão, olha, se o x for menor do que 2, né, menor do que 2, a parte da função está sempre na parte positiva, ok? Então, quando o x for menor do que 2, f de x se anula quando o x for exatamente o número 2. E quando que a função é negativa? A função é negativa quando o x for maior do que 2, ó. Tá na parte negativa, ok? Então, a gente não fica escrevendo esse monte de quando, assim, é só assim, é a primeira vez, então, fazendo, né, devagarzinho. Mas tudo do sinal, você poderia escrever assim, olha só, né, assim, de maneira resumida, fosse uma resposta para a prova, olha, x maior do que 2 implica, perdão, x, começando lá de cima, né, x menor do que 2 implica f de x positivo. X igual a 2 implica f de x igual a zero, que esse é o zero da função. X maior do que 2, perdão, implica a função negativa, ok? Ah, você fala assim, professor, e se fosse um problema, não fosse fazer o estudo do sinal da função, fosse assim, ó, fosse um problema que dissesse para mim, determine quando que essa função é maior ou igual a zero, um exemplo, né? Então, assim, exemplo 2, 1, né? Quando que aquela função menos 2x mais 4 é maior ou igual a zero? Se você fez o estudo do sinal, você consegue responder isso, porque, olha só, basta você casar as duas respostas. Olha, é maior que zero quando é menor do que 2, e é igual a zero quando é 2. Então, você sabe o seguinte, o x tem que ser menor ou igual a 2. Né? É só você juntar os dois, ou olhar, então, para o gráfico, né? Olha, menor, positivo é menor do que 2, igual a zero é no x igual a 2. Então, resolveu o problema, tá bom? Mas, de novo, você não precisa montar todo esse gráfico. Eu prefiro, então, assim, botando, né, isso aqui era só uma observaçãozinha, se fosse um outro problema, eu prefiro fazer a solução pelo dispositivo prático. O dispositivo prático. O que diz o dispositivo prático para a gente? Diz o seguinte, você monta o eixo X, você só tem que lembrar, acima do eixo X é positivo, abaixo do eixo X é negativo, né? Ó, tá aqui o dispositivo prático, o eixo X. A nossa função, então, eu vou até escrever aqui a função para a gente lembrar. Quem era a função? Menos 2x mais 4. O A vale menos 2. Se o A é menos 2, então ela é decrescente. Como é que é a inclinação? No sentido decrescente, ok? Lembra, o crescente é assim, decrescente. Então, você monta o seu sentido decrescente aqui no seu dispositivo prático. Não importa onde está mais na escala desse gráfico. Você sabe qual é o zero da função? Sei, o zero da função é fácil. A gente achou aqui, é o número 2. Então, o zero da função é o número 2. Aqui é o número 2. Acima do eixo x é positivo. Abaixo é negativo. Está resolvido o problema. Olha, você consegue dar a mesma resposta. Olha só. Se o x é maior do que 2, se o x é menor do que 2, né? Se o x é menor do que 2, a função está na parte positiva. Então, a função é positiva. Opa, se o x for maior do que 2, se o x for maior do que 2, então a função está na parte negativa. Então a função é negativa. Ah, e se o x for 2? Esse é o zero da função, a gente já fez lá atrás, né? Olha, se o x for 2, a função se anula, você fez o estudo do sinal. E com o estudo do sinal, você consegue resolver qualquer problema de inequação associado a essa função, tá bom? Eu vou encerrar a aula deixando, então, a observação que eu falei, que era o resumo, né? Resumo. Diz o seguinte pra gente, olha. Quando você tem uma função afim, f de x igual a x mais b, ou uma inequação, você tem duas possibilidades. O a é positivo. 2, o a é negativo. Se o a é positivo,
a inclinação é crescente. Se o A é negativo, a inclinação é decrescente. Como é que é o estudo do sinal? Acima do eixo X, sempre é mais. Abaixo do eixo X, sempre é menos. Quem que é esse elemento que aparece aqui para gente? É sempre o zero da função, menos b sobre a. Então você consegue fazer o estudo do sinal ou resolver uma equação só olhando para o zero da função e para o coeficiente. Ah, é positivo, então maior do que menos b sobre a é positivo, menor é negativo. No menos b sobre a se anula. Aqui acontece o contrário, menor que menos b sobre a é positivo, maior é negativo. No menos b sobre a se anula, ok? Aí pronto, você fez o estudo do sinal da sua função afim. Bom, e também consegue resolver na equação, ok? Gente, deu 10 e 1, para ser exato, no meu relógio agora que virou 10 e 1. A aula acaba às 10, então assim, agradecer vocês, desejar uma boa semana, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Vou mandar de novo o link da chamada. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre dois tipos de inequações. Inequação produto e inequação quociente, tá bom? É o que falta para fechar o conteúdo da nossa prova. No dia 30, então já fica avisado, tem gente que fala, não sabia da prova, tá gravando. A prova de vocês abre do dia 31 e vai até o dia 31, 1, 2, 3, 4. Até o dia 4 de setembro para vocês resolverem, tá bom? Entre o dia 31 e 4 de setembro. 31 de agosto e 4 de setembro. O conteúdo vai até o conteúdo da semana que vem. No dia 30, que é a véspera da prova, a gente fica à disposição para resolver algum exercício, tirar alguma dúvida de vocês, ou do material de aula que eu deixo, ou dos exercícios que tem no livro, tá bom? Recomendação, leiam o livro, tentem resolver os exercícios, revejam as gravações das aulas, tá bom? Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, se não, vou liberar vocês, encerrar a gravação, e durante o dia eu deixo essa gravação à disposição de vocês, tá bom? Tá, beleza, professor. Nenhuma pergunta, nada? Eu vou rever as aulas, tudo. Aí eu vou Uhum. anotando. Aí no dia que o senhor for resolver as questões, eu trago tudo pro senhor. Tá bom, então. Boa semana, então, viu, gente? Aliás, tem uma dúvida, só que não tem a ver com conteúdo. Então, deixa só um minutinho que aí eu parar a gravação, que daí a gente deixa isso para assim que encerrar a aula, tá bom? Beleza. Tá bom. Bom, gente, se ninguém tem mais nada, então eu vou parar a gravação, aí eu fico à disposição, viu, Lucas? Então, só boa semana para todos.